Mauro Cid confirma Bolsonaro na trama golpista. Começa agora JBR News. Na avaliação de um advogado que está acompanhando muito de perto essa ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado no país, que acontece na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi, segundo ele, cuidadoso, bem preparado e com consequências. Consequências para todos, inclusive para ele próprio. O que quer dizer esse advogado com isso? Segundo ele, Mauro Cid adotou uma estratégia muito bem elaborada, suave na forma, mais dura no conteúdo. Ou seja, na forma, Mauro Cid, que quando chegou cumprimentou Jair Bolsonaro, que deu um tapinha nas costas dele, bateu continência para os generais Paulo Sérgio e Augusto Heleno, ali no seu depoimento tentou de alguma forma amenizar o que houve, amenizar a trama golpista. Disse que aquilo parecia mais, segundo ele, conversa de bar do que uma coisa que fosse de fato ter consequências. Enfim, mas apesar de ter amenizado isso tudo, Mauro Cid confirmou todos os pontos da sua delação premiada. Delação premiada que, amplificada pelas investigações da Polícia Federal, resultou na denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e que levou agora esse chamado núcleo crucial de 8 integrantes que vai depondo esta semana lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ali ao banco dos réus. Ou seja, no conteúdo, Mauro Cid confirma todos os pontos que levaram à denúncia, que foi aceita pela primeira turma. Ou seja, a situação não ameniza para eles. As eventuais considerações feitas por Mauro Cid ali no seu depoimento importam pouco no final, porque no final aquilo, na verdade, enfim, uma interpretação dele, mas o que vai prevalecer é a interpretação dos ministros da primeira turma do Supremo. E ali, então, a confirmação de todos os pontos do seu depoimento, a partir do momento em que ele responde a Alexandre de Moraes, que não foi coagido a fazer a sua delação premiada, que a delação premiada foi feita com consentimento dele, na presença de advogados, é isso o que vale. Então, quando esse advogado com quem conversamos diz que isso terá consequência para todos, inclusive para ele próprio, no caso dele próprio, o que ficou, o que aí significa é um detalhe de uma pergunta que foi feita durante o depoimento pelo advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi. Uma pergunta na qual ele pergunta a Mauro Cid se em algum momento em que ele estava preso ele usou algum outro celular, alguma outra conta de rede social para se comunicar com algumas pessoas. Mauro Cid diz que não. Ele então aponta para um perfil que seria da mulher de Mauro Cid, Gabriela. Esse é o ponto que pode vir a prejudicá-lo na avaliação desse advogado, porque fica parecendo então, e aí essas são as informações, que a defesa de Bolsonaro tem alguma informação de que Mauro Cid de fato utilizou-se desse perfil em algum momento para se comunicar no momento em que estava preso, o que, na verdade, então, se tiver acontecido, vai fazer com que ele tenha rompido
parte do acordo feito com a justiça, o que pode vir a complicá-lo no futuro no julgamento. Mas, especialmente, se esse detalhe complica Mauro Cid, o que ele falou complica principalmente dois desses réus do chamado núcleo crucial. O general Walter Braga Neto, que está preso, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro. Braga Neto é o mais complicado ali no depoimento de Mauro Cid, porque Mauro Cid, em muitos momentos, o coloca à frente de toda a trama golpista, à frente até, em alguns momentos, do próprio Jair Bolsonaro. Era Braga Neto quem fazia contato com os acampamentos de militantes à frente dos quartéis, era Braga Neto quem arrumou dinheiro, entregou dinheiro para financiar essas manifestações, esses acampamentos, enfim, era Braga Neto quem parecia principalmente à frente de tudo. Mas Bolsonaro fica complicado também, porque apesar dessa tentativa de amenização de tudo, Mauro Cid confirma pontos importantes, confirma que Bolsonaro acompanhava toda essa movimentação, sabia de tudo que estava acontecendo, sabia da chamada minuta do golpe, ou seja, sabia que o que se imaginava ali era a decretação de uma garantia da lei e da ordem para, enfim, fazer uma intervenção militar, produzir ali um estado de sítio, um estado de defesa que anulasse o resultado das eleições que deram a vitória ao hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, interferir ali, prender o ministro Alexandre de Moraes, que era então o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, anular as eleições e fazer depois uma outra eleição. Ou seja, isso tudo configura na avaliação, primeiro do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e aí na avaliação que vamos ver ao final, se será essa dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, configura na avaliação de Gonet uma tentativa de golpe de Estado. Então, esse ponto fica confirmado, além de outros, que também complicam a vida de Bolsonaro. Mauro Cid, por exemplo, disse que realmente Bolsonaro não se conformava com o resultado das eleições, que ele não aceitou um primeiro relatório mais técnico feito pelo ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, com relação às urnas eletrônicas. Esse relatório mais técnico diria que não se encontrou nenhuma evidência de fraude nas eleições, ele não aceita isso, faz um relatório mais político, onde se diz que não foi encontrada evidências, mas que poderia haver falhas nas urnas eletrônicas, e se embasa a ação feita pelo PL para contestar o resultado das eleições e, enfim, atiça de alguma forma ali a militância contra o resultado da eleição. Ou seja, o depoimento de Mauro Cid nesse sentido não alivia a situação ali dos réus do chamado núcleo crucial, especialmente Braga Neto e Bolsonaro, enfim, pela dureza, como diz esse advogado com quem nós falamos, do conteúdo, apesar da suavidade na forma. Os depoimentos vão continuar durante toda essa semana, inclusive o depoimento do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um dos réus desse núcleo crucial. A gente vai estar acompanhando tudo para trazer sempre para você a melhor análise, a melhor informação, pedindo aí o seu comentário. O que é que você acha disso tudo? O que houve no Brasil foi uma tentativa de golpe de Estado? Conta aí que a gente vai gostar de saber a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.